Meus amigos, Gustavo Gaia é racista. Essa é a acusação da semana contra o Gustavo Gaia, né? Mas é aquela história, ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Em árvores que não dão frutos, né? Se você tá jogando pedra, se você tá recebendo pedrada nesse meio da política, principalmente hoje é porque você tá incomodando um sistema, uma equipe de mentirosos que se apoderou do país e hoje em dia mutila a verdade para que a verdade não seja a realidade, mas simplesmente a opinião deles, né? Eu vou passar o vídeo aqui para vocês, pra gente entender. É um vídeo bem curto e eu vou passar da forma como ele tá sendo publicado nos canais da mídia, né? Aqui no Castelo da UOL. E por que ele é um vídeo curto? Justamente para poder ser tirado de contexto. Porque você publica só uma parte, uma pequena parte, você tira todo o contexto da conversa e você tenta pensar ali elementos para você poder atacar o seu adversário, a pessoa que você não gosta. Isso é estratégia clássica de destruição de reputação. Vou passar o vídeo aqui e a gente vai comentar. Tentem enxergar se há racismo aqui, pessoal. Vou passar o vídeo e a gente comenta depois. Nos Estados Unidos, o exército americano não aceita alguém com QI abaixo de 80. Sabe por quê? Uma pessoa com QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos. Ela não consegue, ela não sabe, ela segura a arma, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita. Essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com QI abaixo de 80. O Brasil tá com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade tá abaixo de 85. Qual é a parte que está acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo e a alimentação, que influencia muito no QI. Questão de alimentação, influencia muito. Só que a maioria do Brasil está abaixo. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor pra... Vamos lá, pessoal, vamos por partes, só para poder explicar. Aqui o que a gente tá vendo, e qualquer pessoa com o mínimo de capacidade cognitiva consegue perceber, é que a crítica do Gustavo Gaia é em relação a governos que propositadamente, de forma proposital, mantêm o seu povo com baixos índices de educação, com baixos índices de alimentação. Para quê? Para perpetuar no povo uma baixa capacidade cognitiva, ou o QI, como está sendo aqui utilizado numa versão mais coloquial, digamos assim. Então, o que esse pessoal está reclamando? O Gustavo Gaia foi racista. Sério, alguém conseguiu aqui enxergar racismo? Tô sendo honesto. Porque para mim, que consigo compreender e fazer uma interpretação de texto, o ataque aqui é contra os governos, não contra os habitantes, contra governantes autoritários que propositadamente, acabam atacando, acabam colocando seu povo na miséria, não só na miséria social, na miséria financeira, mas na miséria intelectual. A crítica aqui não é contra um povo, não é que o povo é culpado por não ter acesso à educação, não é que o povo é culpado porque anos e anos de políticas públicas de destruição das suas vidas acabaram deixando aquele povo com um QI menor do que o restante da média mundial. Não é isso, ele não tá atacando o povo, ele tá atacando os governantes. Né? Agora vamos pra parte aqui que eles conseguiram. Eles já atacaram essa parte, mas também conseguiram criar polêmica em cima dessa aqui. Vamos lá. Vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver, quase todos os países são ditadores. Aí eles colocaram essa parte, estão dizendo essa parte aqui, que ele comparou os africanos com macacos. Eles estão dizendo isso, tá? Não sou eu dizendo, não. Eles estão dizendo isso, né? Mas o que o rapaz falou aqui, eu acho que tá errado, não acredito que tenha obviamente, macacos com esse nível de QI, talvez numa comparação entre eles ali, mas na equivalência, os testes, obviamente, não podem ser feitos de forma equivalente com seres humanos e com animais. Mas o que ele tá falando ali é que há macacos que são espertos, inteligentes, né? E depois ele citou na África o QI é de 72. Mas vamos tirar essa palavra macaco, vamos supor que ele tivesse falado de golfinhos, que a gente sabe que golfinhos são animais muito espertos. Se ele tivesse falado, os golfinhos têm um QI de 90, eles utilizariam isso como racismo também? Porque a comparação que ele está fazendo não foi uma comparação de racismo, foi uma comparação que governantes autoritários predispostos a ditaduras, eles oprimem tanto o seu povo, que eles fazem questão que seu povo tenha um nível de inteligência mais baixo possível. Que eles fazem questão que seu povo tenha um nível de inteligência, às vezes, comparados ao de animais que nem sequer são seres humanos, que têm capacidade de aprender. A crítica aqui não é contra o povo, não é atacando o povo. Não há racismo aqui, nesse sentido, porque o ataque não é contra o povo, é contra governantes. A crítica é contra governantes. E fizeram questão de não perceber isso. Como eu disse, se fosse golfinhos, tivessem falado, sabia que tem golfinhos que são mais inteligentes que 50% dos humanos, que 20% dos humanos, que 10%. Independente de se esses humanos estão na África, estão nos Estados Unidos, estão na Suíça.
Não é isso. E eles fazem questão de não entender. E eu já vou explicar. Vou terminar de passar o vídeo e vou explicar por que eles fazem isso e como eles fazem isso. Vamos lá. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro... picanha, cerveja... Vamos lá. Obviamente o vídeo aqui completamente cortado, mas mesmo eles cortando esse vídeo da forma como eles cortaram... Perdão. Mesmo eles cortando esse vídeo da forma como eles cortaram, a gente percebe que não há intenção racial, de crítica racial, de ataque racista de forma alguma aqui. Não há nem mesmo um comentário racial. Muito menos racista. Não há nem mesmo um comentário racial aqui. Só que os aí juntam todos os iluminados da esquerda brasileira, né? Tem um... O Reinaldo Azevedo é incrível, né, pessoal? Tudo que o Reinaldo Azevedo fala, aliás, você pode refutar com o próprio Reinaldo Azevedo de alguns anos atrás. É uma pessoa que fez uma volta de 180 graus nos seus valores, nos seus princípios, e hoje defende os maiores absurdos do mundo. Ele comentou sobre esse vídeo. Eu não vou passar o vídeo dele, né? Eu não vou passar o vídeo dele, porque se eu passar aqui, eles podem me dar strike, porque eu vou passar um conteúdo deles. Mas é uma coleção de desonestidade intelectual, de burrice auto-infligida, que chega a ser comovente. O que é o desonesto intelectual? O que é o vigarista intelectual? É aquela pessoa que é inteligente, é aquela pessoa que tem capacidade de perceber o que está sendo dito, mas ela escolhe se passar por burra. Durante alguns momentos, ela é seletivamente burra, deliberadamente durante alguns momentos, para poder atacar um adversário, para poder mutilar a realidade. É isso que o Reinaldo Azevedo está fazendo aqui. E aqui, obviamente, todos os vídeos, né, sobre o assunto vão atacar o Gustavo agora, né? Vão atacar porque eles querem colocar ele na mira de alguém que possa caçar o mandato dele. É isso que eles querem fazer. Eles sabem que ele não foi racista, mas vão atacar. E o que eu tenho pra dizer desse vídeo do Reinaldo Azevedo sobre o Gustavo Gayer é simples, Reinaldo. Você desativou seus comentários. Seus comentários estão desativados. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Vou abrir um pouco mais a tela pra mostrar pra vocês. Comentários estão desativados aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, você não quer nem ouvir a opinião das pessoas sobre as mentiras que você tá propagando, porque você sabe qual é a opinião delas. Você sabe a opinião, vão te chamar de mentiroso, de vigarista intelectual, que é o papel que você tem se prestado aí, desde que você decidiu virar assessoria de imprensa do governo Lula, há alguns anos já. E aqui, obviamente, os ataques mais baixos vêm sempre do PT. Esse pessoal que o currículo fala por si. O currículo fala por si. Vamos ver. Vamos ver o que eles falaram no site. Aqui eles já definiram que o Gustavo Gayer é um racista. Então já, aqui logo no começo, eles cometem um crime de calúnia. Absurdo. Mas eles têm, aparentemente, eles têm liberdade pra isso, né? E aqui, pessoal, outra pessoa que eu sei que é inteligente, que não é burro, não tem como esse cara ser burro, né? Já li os livros dele, mas os livros dele também são feitos de distorções, né? De desonestidade intelectual, que é o Silvio Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos. Na minha opinião, ele não tem capacidade para ser ministro. Por quê? Porque ele ainda é um militante. Ele é um militante racial. Ele é um agitador racial. Ele é uma pessoa que defende a tese, no Brasil, do racismo estrutural. O país mais miscigenado do mundo, ele defende que o Brasil tem uma sociedade estruturalmente racista que trabalha dia e noite para impedir que negros tenham sucesso na sociedade. Ele defende essa tese. No Brasil. Ele, que é um ministro negro de direitos humanos, defende uma pessoa super bem sucedida, rica, ocupando um cargo de primeiro escalão no governo, né? E ele defende essa tese. Inclusive, se eu não me engano, no governo Bolsonaro havia ainda mais negros nesses cargos. Preciso conferir isso, mas o governo Bolsonaro, que ele também, obviamente, ele, não sei, mas a turma dele ataca de racista, haviam negros, muitos negros nesses cargos de primeiro e segundo escalão do governo, participavam do governo, mas ele defende que o Brasil é estruturalmente racista. E aqui, o que ele faz? Acabo de enviar ao ministro da Justiça, Flávio Dino, PF, a Câmara dos Deputados e a PGR, vídeo em que deputado federal faz ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos. Onde você conseguiu enxergar isso, ministro? Bem como autoridades da República. Autoridades não pode ser criticado. Não pode ser criticado, tá bom. A imunidade parlamentar não é escudo para quem pratica crimes, então é completamente a opinião dele. Por que ele não pode ser um ministro? Porque ele não é uma pessoa que combate o racismo. Ele é uma pessoa que, como Thomas Sowell, eu diria, e o Thomas Sowell talvez seja a minha maior referência nessa área, e minha maior referência de sociólogo, de filósofo, de analista, de crítico da política. Né? Ele não é bem um crítico da política em si, mas as coisas que ele fala servem pra gente analisar a política. Que é negro também, o Thomas Sowell, pra quem não sabe. Mas é o que o Thomas Sowell fala. Há pessoas que precisam se prestar o trabalho de agitadores raciais, de
não combater o racismo, propriamente dito, mas enxergar o racismo onde ele não existe, para dar a impressão de que a sociedade está completamente em convulsão social. Porque se você for parar para pensar, se o racismo acabar amanhã, se o racismo acabasse amanhã não tem mais racismo no Brasil. E eu não tô dizendo que não exista racismo no Brasil, tô dizendo que não existe racismo estrutural, que a sociedade brasileira não é estruturalmente racista, é isso que eu tô dizendo. Ela não é estruturalmente racista. Racismo e episódios de racismo existem a todo momento, como eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Mas, se o racismo acabasse amanhã, pessoal, os maiores prejudicados seriam os agitadores raciais, seriam os militantes raciais, que são pessoas que sobrevivem de enxergar o racismo onde ele não existe, de manipular a informação para que o racismo seja enxergado onde ele não existe, porque assim ele pode passar o papel de ser uma pessoa útil. Vocês precisam de mim porque a sociedade inteira brasileira é racista. Porque o racismo está em toda a estrutura da sociedade brasileira. Então vocês precisam de mim. E é justamente com essa falsa acusação aqui do Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, que ele está se comportando nesse sentido. Ministro, o que você está fazendo aqui é um absurdo. O que você está fazendo aqui é uma irresponsabilidade. Você sabe que não houve conotação sequer racial. Não teve nem conotação racial ali naquele comentário. Quanto mais racista. Mas você deliberadamente, junto com o partido que te indicou, junto com a Gleisi Hoffmann, obviamente, né? E aqui já atacando, né? Já definindo, colocaram que racista na cara do Gustavo Gayer. Isso aqui, obviamente, merece um processo. Não sei se vai prosperar, né? Porque hoje em dia parece que o PT tem liberdade para mentir sobre as pessoas, atacar, caluniar, difamar. E aqui a gente vê. Eu coloquei aqui, separei algumas matérias, né, pra gente poder ver. Repare como a imprensa toda vai pra cima do caso, né? Eles são especialistas em fazer isso, pessoal. São especialistas em fazer isso. Olha aqui, ó. Olha o tanto de matérias juntas, as manchetes, né? Atacando pra já colocar o Gustavo Gayer como racista. Eu sei, vocês que me acompanham, e a imensa, esmagadora maioria da população brasileira, e aí até independentemente de QI, mas a esmagadora maioria da população brasileira que tem bom senso, sabe que não houve fala sequer racial ali. Crítica sequer racial ali, quanto mais racista. Quanto mais racista. Mas olha aqui, eles vão colocar isso porque obviamente eles querem limar o Gustavo Gayer, né? Você sabe que quando você se destaca, quando você enfrenta esse sistema podre, que não só é um sistema podre na política, mas também fora da política para poder fazer a destruição de reputação de qualquer adversário, quando você enfrenta esse sistema, você se torna um alvo dele. E hoje, o alvo é o Gustavo Gayer. Mas para citar para vocês que racismo realmente existe na população brasileira, no Brasil, eu trago aqui esse caso pra você. Hélio Lopes perde ação contra o homem que o chamou de capitão do mato. Você chamar alguém de capitão do mato é sim uma ofensa racista. E eu explico por quê. Porque quando você chama, e geralmente é quem você acha que chamou? Você acha que foi um esquerdista ou alguém de direita? Quando a esquerda chama alguém de capitão do mato, assim como o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de capitão do mato, quando você chama uma pessoa de capitão do mato, o que você está dizendo? Você não se adequa ao que eu preparo, ao que eu espero de você enquanto negro. Você não se adequa ao que eu espero de você enquanto negro. Então o que você é um capitão do mato? Por quê? Porque você está tomando o lado do inimigo. Ou seja, eles criam para o negro uma caixinha de comportamentos, um círculo de comportamentos, e se o negro ousar sair fora dessa caixinha, eles chamam ele de capitão do mato. Então, se você é negro, você tem que votar com a esquerda, você tem que defender as políticas da esquerda, você tem que ser contra a polícia, você tem que ser a favor das cotas raciais, você tem que dizer que o Brasil é estruturalmente racista. Não faça isso, você é um capitão do mato. Isso, pessoal, me expliquem qual a diferença disso para uma escravidão física. Essa é uma forma de escravidão intelectual. Antigamente nós tínhamos a escravidão que, graças a muito custo, conseguimos acabar com ela. Nos Estados Unidos, acabou através do Partido Republicano, da direita americana. Aqui nós acabamos através da Princesa Isabel, que inclusive há controvérsia, mas dizem que ela perdeu o cargo, perdeu o trono por causa disso. Então, há muito tempo nós temos lutado para que a escravidão acabe. E quando nós conseguimos acabar com a escravidão física, a esquerda criou a escravidão mental, a escravidão intelectual, onde se o negro sair dessa possibilidade, dessa caixinha de pensamento que a esquerda preparou para ele, ele é tratado como capitão do mato. E, infelizmente, o Hélio Lopes perdeu a ação, né? Ele perdeu a ação, ó. Juiz não vê racismo em ataque contra Hélio Lopes. Mas, obviamente, o PT e toda a imprensa já viu racismo nas falas do Gustavo Gayer, que sequer tiveram conotação racial.
Vídeo ficou um pouco longo, pessoal, mas esses assuntos, vocês sabem, a gente tem que falar, tem que explorar, tem que mostrar o que tá acontecendo no Brasil, a realidade brasileira. A gente não pode deixar esse pessoal pegar a realidade, mutilar ela, e para que a realidade se encaixe na opinião deles e vender pra nós como se fosse a verdade, e nós aceitarmos isso. Não houve fala racista, Gustavo Gaia não é racista. Não acho que, obviamente, eles vão se movimentar, né? Vão usar todo o aparelhamento estatal, toda a força estatal do governo, vão mandar pra AGU, vão mandar o ministro de Direitos Humanos, vão mandar pro Congresso, tudo que eles tiverem a força para tentar calar o Gustavo Gaia, mas a gente sabe que é porque ele incomoda o petista com verdade. E nada, pessoal, nada ofende mais um petista do que a verdade. Obrigado a quem acompanhou, o vídeo ficou um pouco longo, mas é necessário para que a gente possa dar um pouco de luz nessa era de trevas que o PT tá tentando instaurar no Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.